Agora eu estou com a Cláudia Valim, que é terapeuta, tem uma formação em psicologia e trabalha com terapias alternativas há muitos anos. E hoje a gente vai falar sobre Reiki, que é uma energia transmitida pelas mãos e que faz bem para várias patologias. Mas quem vai explicar tudo pra gente é a Cláudia. Cláudia, conta pra gente o que é o Reiki. Isso, o Reiki é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Principalmente a gente precisa sentir o Reiki, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre Reiki, mas a gente tem que sentir o Reiki para entender melhor, né? Então o que é energia? A Rei universal. Então é uma energia universal que a gente acessa de um plano superior e que a gente canaliza com as mãos. Então é uma energia de cura, né? Então foi descoberta no Tibete, né? Foi recanalizada no início do século passado pelo mestre Mikao Usui. E é uma energia de cura, a energia que Jesus usava, que Buda usava, né? Então ela vai curar os 7 corpos, não é só o corpo físico. Ela vai curar todos os nossos corpos energéticos. Entendi. Porque ao redor da gente, né, nós temos mais 7 corpos de energia. Então ela vai atuar nesses corpos, curando depressão, tristeza, mágoas, vários tipos de patologia, né? Então ela vai ajudar a pessoa num todo. Então o objetivo é a revitalização. A pessoa, normalmente quando recebe o Reiki, ela fica muito revitalizada, nutrida, bem centrada, sabe? E como que a pessoa se prepara para poder aplicar o Reiki? Existe algum curso? Qualquer pessoa pode aplicar o Reiki? Como é que funciona isso? Olha, existem lugares que a pessoa chega e vai fazendo o curso. Eu não penso assim, sabe? Então a gente tem uma formação, uma base, né? Então sempre que a pessoa chega, ela faz um tratamento primeiro, seja individual, seja ambulatorial, que aqui nós temos, né? Então temos tratamento individual, tratamento ambulatorial. Primeiro ela se prepara, ela se alinha, ela se harmoniza, daí a pessoa é convidada a fazer o Reiki ou não. A gente vê se a pessoa tem o dom, entendeu? Sente, né? Se ela tem afinidade, entendeu? Então, não digo assim, qualquer pessoa, entendeu? Mas muitas pessoas têm, desde que estejam preparadas, né? A gente não vai dando a iniciação assim, porque a iniciação mexe com a pessoa, né? Então, a gente tem que ter um preparo, tudo, né? Então, a gente tem a consciência de fazer isso. E quanto tempo dura cada sessão de Reiki? Cada sessão, em média, de 40 a 50 minutos, né? Porque a gente conversa um pouco antes com a pessoa, para sentir que a pessoa tá, depois aplica o Reiki, depois depois da aplicação a gente conversa novamente como que a pessoa se sentiu, o que ela percebeu, o que eu percebi, né? Dado um retorno. E qualquer pessoa pode fazer? Criança, adultos, idosos, tem faixa etária? Não, pelo contrário. Qualquer faixa etária, as grávidas se beneficiam demais, os nenês nascem super harmonizados, sabe? Bem equilibrados, os nenês assim, ótimos, que dormem a noite inteira. Isso é ótimo. Né? Então, é muito bom. As criancinhas pequenas, né? Então, eu tenho, assim, a gente com 31 anos, né? Então, você já está na várias 31 anos nessa área. Então, você já está, você já atendeu a mãe, você já atendeu a avó, você já atendeu o filho, o netinho, né? Então, você tem possibilidade de ver o crescimento das famílias, tudo isso. É muito bom. Então, todas as idades. E você poderia contar, assim, algum caso, não precisa citar nomes, né? Que você percebeu a melhora do paciente, do cliente, quando ele chegou e o que aconteceu depois das sessões de Reiki? São centenas de casos, né? Com toda humildade, né? É que a técnica é boa, não é que a gente, né? Então, são inúmeros casos, né? Principalmente para pânico, né, medos, depressão. A pessoa às vezes vem acabada, desvitalizada. Então a gente mede a energia vital deveria ser ao redor de 6.200 angstroms a 6.700. A pessoa está com 500 às vezes de energia. Né, a gente mede pelo pêndulo, pela radiestesia. E ela sai daqui, mas assim, já muito revitalizada, desde a primeira aplicação. Já muda a vitalização, a vitalidade da pessoa já muda desde a primeira aplicação. Isso. Já muda, né? Então, hoje mesmo, tive um clientinho, ele mesmo relatou, né? Que já está bem melhor na escola, se sentindo melhor, dormindo melhor, né? Então, as crianças gostam muito do Reiki, sentem muito bem e elas mesmas percebem a melhora. Hoje ninguém me chamou a atenção, eu estava bem, né? Não briguei com ninguém. É que é um tratamento assim, que trata tudo, como você disse, né? Desde da essência do problema, então vai melhorando o corpo como um todo. Por exemplo, outras patologias, como problema no estômago, intestino preso, também melhora, Cláudia? Não, porque assim, o que a gente tem que entender, sabe, Renata, é o seguinte,
que a doença não é à toa, de repente eu fiquei doente. Isso não existe. A doença é uma consequência dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, até que o Dr. Bach falava que a doença nem vingativa nem cruel, apenas um meio usado por nossas almas para fazer-nos voltar ao caminho da verdade e da luz. Então, a doença é tipo assim, pare, espere, o que está acontecendo, entendeu? É um stop que o organismo dá para a gente reavaliar a vida da gente, né? Então, a doença é sempre uma consequência. Então, a gente vai atrás no pensamento, como que a pessoa sente, pensa, vai mudar esse tipo de padrão que ocasiona a doença, Entendi. tá? Entendi. Então, a doença é sempre uma... E o Dr. Bach percebeu isso, Mikao Usui percebeu isso, né? Que as doenças eram uma consequência, né? Ninguém fica doente à toa. Geralmente a pessoa tem alguma coisa emocional e depois somatiza.